Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre aceleração média. Nos últimos vídeos, né, a gente tem apresentado algumas grandezas da cinemática com o intuito de reconhecer aquilo que vai caracterizar, né, os diferentes tipos de movimento, tá? Então, seguindo a sequência, depois a gente ter comentado sobre velocidade média e posteriormente falado sobre movimento retilíneo uniforme, a gente agora vai falar de aceleração média e, na sequência, das equações, né, que vão caracterizar o M, R e o V, tá? Então, no primeiro momento aqui, a gente tem que definir, né? Definir matematicamente o que é a aceleração média. Bem, a aceleração média ela é definida aqui como sendo uma razão, né, entre a variação da velocidade, né, a mudança da velocidade, pela variação do tempo. Então, essa expressão ela também pode ser escrita como sendo, pode ser destrinchada, né, aberta, né, como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Então, essa é a expressão, a definição de velocidade, e esse aqui seria o formato dela, né? Uma equação mais, com mais detalhes, tá? Mas o que significa isso aí? Né? O que significa essa equação? Que informação ela passa para a gente? Então, vamos primeiro aqui pegar um exemplo, um primeiro exemplo aqui, né? Um estudo de caso aqui. Tenho aqui essa linha que representa uma rodovia, e aí eu tenho um veículo, que ele inicia aqui no ponto A, com uma velocidade, por exemplo, VA, né? E vai até o ponto B com a velocidade VB maior, tá? Considera aqui que a velocidade de A, vamos colocar esses dados aqui, ó. A velocidade de A, por exemplo, é de 10 metros por segundo. A velocidade de B seria de 18 metros por segundo. E esse aumento de velocidade aí, ele ocorreu num intervalo de tempo de, por exemplo, 4 segundos. Então, de posse dessas informações, né, sabendo a velocidade que ele começa, a velocidade que ele termina e o tempo que ele gasta, a gente consegue aqui calcular a aceleração que foi adquirida, né, que foi desenvolvida por esse móvel. Né? Então, aplicando a definição de aceleração média, eu teria aceleração, né, a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, seria a velocidade final, que é 18 metros por segundo, menos 10 metros por segundo, né, menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo de 4 segundos. Isso aqui vai me dar uma razão, então, de 8 metros por segundo dividido por 4 segundos. Resolvendo essa conta, a gente vai chegar, então, que isso vai dar 2 metros por segundo por segundo. O que significa isso aqui, né? Essa expressão ela é abreviada como sendo 2 metros por segundo ao quadrado, né? Esse quadrado ele surge justamente porque quando você analisa a unidade aqui, você tem duas frações, né? Metro por segundo que divide segundo. Né? Esse segundo é como se fosse segundo sobre 1. Então, nessa divisão, você vai ter... repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Então, o segundo sobre 1 vira 1 sobre segundo, que dá metro por segundo ao quadrado. Que essa é a unidade, né, referência no sistema internacional para a aceleração. Só que o que significa esse resultado aqui? Ó? 2 metros por segundo ao quadrado. Escrito dessa forma, talvez não fique evidente o seu significado. Mas quando a gente retrocede e escreve nesse formato que está aqui, fica mais fácil de entender o que significa uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Significa o seguinte, que a cada segundo em que passa, né, que esse objeto se movimenta, a velocidade dele muda de 2 metros por segundo, ok? Então, se nesse instante aqui VA, se nesse instante aqui ele começa, né, com a velocidade de 10 metros por segundo, um segundo depois a velocidade dele vai passar a ser de 12 metros por segundo. Mais um segundo depois vai ser de 14 metros por segundo. Mais um segundo depois vai ser de 16 metros por segundo, até chegar finalmente a 18 metros por segundo. Então, ou seja, basicamente a aceleração está dando a taxa com que a velocidade muda, né? Nesse caso em específico, eu estou tendo uma aceleração que está tendo como efeito
um aumento da velocidade, certo? Ou seja, o objeto está ficando cada vez mais rápido, mas o inverso também poderia ocorrer, né? Eu poderia estar desacelerando o móvel, né? Eu poderia estar diminuindo a velocidade dele, fazendo ele ficar cada vez mais lento, certo? Então, esse é o significado da aceleração. Ele basicamente vai dizer a taxa com que a velocidade muda, né? A taxa com que a variação muda. Se você pegar até pela própria definição da aceleração, esse A aqui, ó, ele é separado desse ΔV, que indica isso, né? ΔV é o que? A variação de velocidade, a mudança da velocidade. Então, ΔV está indicando justamente o tanto que a velocidade muda, né? Então, eles são diferentes a menos de uma constante aqui, ó, que é o ΔT, certo? Então, ou seja, o significado dos dois está intimamente ligado, tá? Então, a aceleração ela é uma medida, né, que expressa isso. O quanto que a velocidade muda à medida que o tempo passa, certo? Então, a cada 1 segundo, nesse exemplo aqui que eu acabei de colocar, a aceleração aumenta, desculpa, a aceleração, perdão. A cada 1 segundo, a velocidade do objeto aumenta de 2 em 2 unidades, mas ele também poderia diminuir de 2 em 2 unidades, correto? Então, esse é o significado de aceleração, dá o quanto que a velocidade muda, seja mudança no sentido positivo, de aumentá-la, ou no sentido negativo, de diminuí-la. Tudo bem? Então, né, eu vou escrever essa informação aqui para você ter registrado. Mais uma vez aqui, então, a aceleração é a medida da taxa com que a velocidade varia, né, à medida que o tempo passa, né? E aí, para concluir aqui, a gente tem as unidades, né? Como a aceleração ela é a razão, né, a divisão entre a variação da velocidade pela variação do tempo, a gente tem possíveis unidades aqui para aceleração, né? O padrão, né, no sistema internacional, e que é mais usual, é o metro por segundo ao quadrado, tá? Mas poderia ser quilômetro por hora ao quadrado, poderia ser centímetro por minuto ao quadrado, poderia ser, por exemplo, quilômetros por dia ao quadrado, né? Essas últimas aqui muito não usuais, mas todas são possíveis, né? Todas são unidades possíveis para se referir à aceleração. A mais comum é essa aqui, tá? Mas é importante que você conheça as outras. E aí, nesse sentido, aquela metodologia que a gente usou para poder realizar a conversão de velocidade para qualquer sistema, né, para qualquer conjunto de unidades, né, seja quilômetro por hora, quilômetro por minuto, centímetro por minuto, enfim, aquela mesma ideia que a gente usou lá seria válida aqui se você fosse realizar a conversão. Tudo bem?